Boa noite. 7 de abril é dia do jornalista e é dia também de mudanças na programação da TV Novo Tempo. E ainda é dia de reafirmar o compromisso que o jornalismo Novo Tempo tem com você, telespectador. O NT Vale vem renovado com as informações mais aprofundadas para te fazer pensar cada notícia, para ficar mais perto de você e para ter você cada vez mais dentro do jornal. E na edição de hoje, um dos destaques é a lembrança do massacre do Realengo. 3 anos depois do massacre, o dia foi de saudade para as famílias das 12 vítimas. Outra triste lembrança, o massacre de Ruanda completou 20 anos. Mais uma cidade da Ucrânia quer se separar do país por uma união com a Rússia. Montes Claros teve terremoto no fim de semana. Tecnologia, smartphones já são mais vendidos do que celular comum. E ainda, a casa do futuro. A segunda-feira foi de dor e saudade para as famílias dos 12 estudantes assassinados em um colégio de Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro. O massacre da escola Tarso da Silveira completa hoje 3 anos. O que aconteceu com a gente foi uma fatalidade. Que eu pergunto todos os dias para Deus, por quê? Por que comigo, Senhor? Porque eu preferia eu ter morrido do que a minha filha. Dores todo dia, choro todos os dias e a vida da gente tem essas sequências. Não é só quando vai completar 1 ano, 2 anos, é todos os dias esse sofrimento. Infelizmente, a nossa realidade é essa. A última conversa que eu tive com a minha irmã, que ela me falava que ela ia ser muito famosa. E essa é a última lembrança que eu tenho dela. Traumas de uma tragédia que completa 3 anos e chocou o mundo. 7 de abril de 2011 era para ser mais um dia de aula normal na Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo. Professores e alunos estavam nas salas quando foram surpreendidos por um ex-estudante do colégio. Armado com 2 revólveres, Wellington Menezes de Oliveira invadiu as salas e começou a atirar nos alunos. 12 morreram, outros 11 ficaram feridos. As vítimas tinham entre 12 e 16 anos. E poderia ter sido ainda pior se não fosse a ação de um dos alunos que conseguiu fugir e chamou um policial militar que passava em uma rua próxima. O sargento Márcio Alves trocou tiros com Wellington. Depois de ser baleado, Wellington se suicidou. Depois da tragédia, mães e crianças que sobreviveram criaram a associação Amigos e Familiares Anjos de Realengo. Juntos, eles tentam superar a dor, homenageiam as vítimas e lutam por mais segurança nas escolas públicas. Por falta de prevenção, hoje eu estou com sequelas terríveis. A minha família está recomeçando do zero. E assim, o que foi feito? Nada depois disso. Então é muito duro, é muito triste. Além da dor da perda e da saudade, as mães denunciam que a prefeitura não está oferecendo tratamento médico, psicólogos e remédios para os familiares das vítimas. A saúde, principalmente, está a desejar. A gente, muitos fica ali meia hora, 2 horas na fila, no final ainda não tem remédio, no final não é atendido. Eu acho um descaso. Minha vida era normal. Eu trabalhava, eu era diarista. Todo dia eu estava em uma casa diferente, eu tinha saúde para isso. Hoje eu não tenho saúde para trabalhar. Hoje eu vivo de remédio. E neste domingo, o genocídio de Ruanda completou 20 anos. O massacre deixou 800 mil mortos e uma dura lição para a humanidade. Ruanda foi tema da Conferência Internacional de Prevenção ao Genocídio da ONU, na Bélgica. O secretário-geral da organização, Ban Ki-moon, falou sobre a importância de a comunidade internacional não desviar os olhos diante das atrocidades. A situação na África Central está terrível novamente. É preciso trabalhar juntos.
Em 1993, um acordo de paz criou em Ruanda um governo de transição formado pelas duas principais etnias do país, os Hutus e os Tutsis. No dia 6 de abril do ano seguinte, um avião foi derrubado. Dentro dele estava o presidente do país, Juvenal Habyarimana, de origem Hutu. Foi o estopim para que o conflito entre extremistas dos dois grupos começasse. Os confrontos duraram 3 meses e deixaram pelo menos 800 mil mortos. A comunidade internacional foi criticada por não agir para evitar a matança, inclusive a ONU, que tinha tropas no país. Milhares de ruandeses procuraram refúgio em países vizinhos, em especial o Zaire, hoje República Democrática do Congo, e a Tanzânia, que se tornou o maior campo de refugiados da época, com mais de 300 mil pessoas. As condições precárias facilitaram a contaminação por doenças como cólera, aumentando o número de mortos. Em novembro, o Conselho de Segurança da ONU criou o Tribunal Penal Internacional para Ruanda para julgar os suspeitos de envolvimento no genocídio. Cerca de 75% do governo interino, incluindo o primeiro-ministro, foram condenados e presos. Em 2003, em uma tentativa de desafogar o sistema prisional de Ruanda, 20 mil prisioneiros que confessaram envolvimento com o genocídio foram libertados. A história das mortes de Ruanda foi contada em diversas produções e hoje é uma lição para um continente partido e para a comunidade internacional sobre o que nunca mais deve ser repetido. Rwanda, Rwanda. Yeah. These are the cries of... Equipes de busca detectaram um novo sinal que pode ser da caixa preta do avião da Malaysia Airlines, desaparecido há 30 dias. Um navio australiano equipado com tecnologia náutica detectou neste domingo 2 sinais acústicos isolados ao sul do Oceano Índico. Os sons podem ser da caixa preta da aeronave da Malaysia Airlines, desaparecida há quase um mês. As buscas foram intensificadas nas últimas semanas, porque após cerca de 30 dias, a caixa preta deixa de emitir sinais, o que reduz drasticamente as chances de encontrar os destroços do avião. Segundo o oficial que coordena as buscas, a pista é promissora, mas pode demorar dias ainda para saber com certeza se os sinais são do voo MH370. O Boeing 777 decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China, na madrugada do dia 8 de março. Ele desapareceu dos radares cerca de 40 minutos depois, com 239 pessoas a bordo. Desde então, não foram encontrados vestígios da aeronave e várias pistas divulgadas eram falsas. Nesta segunda-feira, mais uma cidade da Ucrânia deu um passo importante para se separar do país. Ativistas pró-Rússia proclamaram Donetsk como uma república soberana. Eles ocupam desde ontem o principal prédio do governo da cidade. Manifestantes contrários ao governo da Ucrânia fizeram um anúncio de independência da cidade de Donetsk em frente ao prédio do governo local. Agências de notícias informaram que já houve decisão de organizar um referendo de soberania regional para o dia 11 de maio. Além de Donetsk, outras 2 cidades no leste da Ucrânia tiveram manifestações. Os ativistas favoráveis à Rússia querem que seja realizado na região o mesmo referendo que aconteceu na Crimeia, onde a população decidiu se queria continuar pertencendo à Ucrânia ou não. Em Kiev, capital do país, o primeiro-ministro Arseny Yatsenyuk disse que essas manifestações fazem parte de um plano para desestabilizar o governo e servem de pretexto para uma ação militar da Rússia. Na Crimeia, um soldado russo matou hoje a tiros um oficial da Marinha ucraniana, aumentando a tensão no país. A informação é do Ministério da Defesa da Ucrânia. Toda a crise começou em novembro do ano passado, quando o então presidente Viktor Yanukovych desistiu de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia. Segundo Yanukovych, era melhor para o país estreitar as relações com a Rússia. A decisão dividiu o país, levando milhares de pessoas a protestarem, principalmente na capital Kiev.
Depois de meses de manifestações, em fevereiro deste ano, o presidente Yanukovych foi destituído do poder e novas eleições foram convocadas para maio. A criação de um novo governo pró-União Europeia aumentou as tensões na Península da Crimeia, de maioria russa. A República Autônoma realizou um referendo e decidiu aderir à Rússia. O governo de Vladimir Putin aceitou o resultado e incorporou a Crimeia ao território do país. Decisão que potências ocidentais como os Estados Unidos e países europeus desaprovaram. O fim de semana foi de eleições em algumas partes do mundo, como na Índia e no Afeganistão. Vamos ver no Giro Internacional de Notícias. Começaram as eleições gerais na Índia. Mais de 800 milhões de eleitores foram convocados às urnas. A votação acontece em 9 etapas e vai até o dia 12 de maio. No dia 16 do próximo mês será anunciado o resultado. Eleições também no Afeganistão. No final de semana, 7 milhões de pessoas foram às urnas para eleger um novo presidente. Apesar das ameaças do Talibã, muitos foram votar. Essa é a primeira eleição democrática do país depois de 12 anos de governo do presidente Hamid Karzai. O resultado será divulgado no fim do mês. A União Cívica Húngara do primeiro-ministro Viktor Orbán venceu as eleições legislativas do país. Com mais de 45% dos votos, o partido conquista 133 das 199 cadeiras do parlamento. Morreu aos 93 anos o ator americano Mickey Rooney. Ele foi uma das celebridades infantis de maior sucesso da história de Hollywood. Rooney morreu neste domingo na casa dele em Los Angeles. A causa da morte ainda não foi confirmada. O governo do Chile começou neste domingo a distribuição de mantimentos, fraldas e cobertores à população. Na semana passada, um terremoto atingiu o norte do país, matando 6 pessoas. A maior parte da ajuda será distribuída para aldeias perto da cordilheira. O Datafolha divulgou no sábado uma nova pesquisa sobre intenção de votos na eleição do próximo presidente da República. A presidente Dilma Rousseff teve queda de 6 pontos percentuais, mas os principais adversários não conseguiram ganhar novos eleitores. Em fevereiro, Dilma Rousseff do PT tinha 44% das intenções de voto. Um mês e meio depois, tem 38%. Aécio Neves, do PSDB, tinha 16% e manteve o mesmo índice. Eduardo Campos, do PSB, tinha 9% e subiu para 10%, oscilando dentro da margem de erro. Votos brancos e nulos correspondiam a 19%, agora são 20% também na margem de erro. Eleitores que não sabem em quem votariam eram 7% e agora são 9%. A pesquisa ainda indicou que o melhor desempenho de Dilma Rousseff é entre eleitores da região Nordeste, onde ela tem 54% dos votos. A região é onde Aécio Neves tem o pior desempenho, com apenas 7% dos votos. O candidato do PSDB vai melhor entre os eleitores mais ricos, com renda familiar de mais de 10 salários mínimos. Nesse grupo, ele tem 34% dos votos. Esse mesmo público é o de pior desempenho de Dilma, que tem apenas 20% dos eleitores com mais dinheiro. Eduardo Campos cresce na pesquisa entre os que recebem de 5 a 10 salários mínimos. Ele teria 15% dos votos. O pior desempenho dele é entre os eleitores que concluíram o ensino fundamental. 7h13 e no próximo bloco, terremotos atingiram cidade do interior de Minas Gerais.